E hoje, essas aves ainda são estudadas por novos cientistas e tem sido observado, né, nesses arquipélagos de Galápagos aí, né, na costa do Pacífico da América do Sul, um evento, uma nova especiação acontecendo nessas ilhas, né? E ela se deu da seguinte forma: você tinha uma ilha mais de 100 quilômetros afastada das ilhas principais do arquipélago e chegou nessas ilhas principais uma ave do mesmo gênero dela, né? Mas era uma ave que não habitava essas novas ilhas. Ela chegou e não tinha nenhuma ave ali da mesma espécie dela que ela pudesse se reproduzir, né? Lembra lá, eu falei isoladas em populações em regiões geográficas distintas. Então, essa ave migrou para uma região que não tinha ninguém da espécie ou da população dela. Com o passar do tempo, os cientistas observaram um hibridismo, né? Um cruzamento desse macho que chegou nessas ilhas com uma fêmea de uma outra espécie. E em pouco tempo, eles observaram que esses híbridos estavam sim conseguindo se reproduzir entre si, e não só isso, deixar linhagens férteis capazes de se reproduzir entre si também. Isso é muito importante de ressaltar, porque o que acontece no geral? Híbridos não costumam ser capazes de reproduzir e deixar descendentes férteis. Então, a gente teve uma exceção aí, né? A gente teve os descendentes híbridos sendo capazes de reproduzir entre si e deixando descendentes. Isso foi observado já na segunda geração. E isso acarretou numa mudança morfológica. Então, a gente está a um passo de observar aí mudança genética nesses novos indivíduos aí, né, nesses novos híbridos, uma mudança morfológica. Agora é questão de tempo para saber se isso vai se estabilizar ou não, né? Então, podemos sim acompanhar o processo de evolução nos nossos dias, mas é importante deixar claro que o tempo geracional aí faz toda uma diferença, como a gente vai ver. Mais um, por favor. Bom, e por que eu estou falando de diversidade da vida? Por que eu estou falando de evolução numa coisa só, né? Porque quando a gente tenta entender o que leva as espécies a se diferenciarem, a gente acaba caindo na questão de que como eram essas espécies antes, né? O que mudou de uma coisa para outra? Então, a gente começa a olhar para trás, a gente começa a entender a história passada da vida para entender o que pode acontecer, né? E isso nos leva para onde? Nos leva para a busca da origem da vida, né? Qual foi o primeiro organismo que existiu? Que características ele tinha? O que mudou nele para a gente entender os processos evolutivos, né? E aí eu trago essa imagem aqui, porque essa imagem ela é a representação, isso é uma representação de parentesco evolutivo, né? Como as espécies foram se diferenciando ao longo do tempo. É similar a uma árvore genealógica aí, né? Então, você teria aqui na base os seus ancestrais comuns, né? Sei lá, talvez o seu avô ou sua avó, e eles geram aí seus descendentes, né? Então, para a vida da Terra, naquela história de que ela tem uma única origem, a gente teve dois descendentes dessa primeira origem. Um que deu origem às bactérias e outro que deu ao grupo chamado de arqueias, né? Que são micro-organismos que estão ali, tem características de bactéria, mas tem característica dos outros organismos mais comuns que a gente vê, né? Que seriam aqui os eucárias, que são animais, plantas, fungos, e aqui essa outra galera. Aqui a gente está chegando nas bases, nas primeiras características de vida que a gente tem como a gente conhece, né? Então, entender de onde a gente partiu, para onde a gente vai, ou o que está acontecendo no momento, é importante para o estudo evolucionista. Então, quando eu falo de evolução, não tem como eu não falar de origem da vida também. Então, por isso eu trouxe essa imagem, porque ela ilustra para a gente o que os cientistas tentam fazer em estabelecer as relações de parentesco, né, entre os organismos que vivem na Terra, e também nos traz essa ideia de que, para eu ter o processo evolutivo, eu tenho que entender o que está sendo transformado. Mais um, por favor. A resposta para essa pergunta
é a evolução, né? Aqui uma frase emblemática da música do Pearl Jam, It's Evolution, Baby, diz é evolução. Então, a mudança que a gente vê no mundo é o processo evolutivo. E isso se aplica desde a vida até outras áreas, né? Áreas sociais, econômicas. É sempre um processo de transformação, a gente associa à evolução. Mais um, por favor. Bom, e o que é, né? Mais um. O que é essa evolução? Eu comecei a aula, já falei um monte e não cheguei nela. Mas vamos lá. A gente precisava fazer todo esse contexto para ficar claro que quando a gente fala de evolução, a gente não está falando de mudanças absurdas em organismos que vão se adaptar para aquele meio. Embora isso tudo aconteça, não é essa coisa tão mirabolante, né? Basta a gente entender que o processo evolutivo nada mais é que mudanças acontecendo nos organismos. Essas mudanças, elas acontecem a nível de população, né? Então, a nível de grupos de organismos. Por quê? Porque para eu deixar descendentes, eu preciso de indivíduos interagindo entre si, né? Então, eu preciso de um grupo. Não adianta eu olhar num só. E isso depende de tempo. Mais um, por favor. Então, só para destrinchar aí, né? Quando eu estou falando de características, essas características, elas não é qualquer mudança em característica, não é em qualquer característica. São mudanças no material genético, nos alelos dos cromossomos. Os cromossomos, então, são estruturas, são moléculas que a gente tem no interior das nossas células que carregam aí o material genético. Então, alterações nesses pontos específicos dos cromossomos, do material genético, são chamadas de mutações, e essa mutação é a origem da variação. Essa variação está acontecendo, como eu falei, numa população. Então, indivíduos precisam interagir para deixar novos descendentes. Essa população ela pode estar amplamente distribuída, né? Como eu trouxe aí o caso do pombo. Assim como nós, o ser humano é um organismo amplamente distribuído pelo mundo, e isso aí devido também à atividade humana, né, que levou aves e outros organismos para o mundo inteiro, principalmente aí de origem europeia para o resto do mundo inteiro. Mas, se você olha a distância geográfica de um ponto para o outro, por exemplo, da América do Sul para a Europa, a gente já começa a entender que essas populações estão isoladas, então as mudanças que acontecem com as populações da América do Sul vão ser diferentes das mudanças que acontecem ali na Europa. Então, se eu der tempo suficiente e cortar alguns fatores, como o fluxo de aves da América do Sul para a Europa, por exemplo, com um dado tempo, com inúmeras gerações, a gente começa a observar a diferenciação. Eu acredito que se a gente já observa os pombos daqui e os pombos da Europa, já devem ter coisas evidentes, né? Mesmo que seja no comportamento. Mas se eu olho já uma bactéria, eu posso estar, tudo isso que eu estou falando em questões de anos, nessa distância toda, eu posso estar falando de 2 placas de Petri, cada um em uma mão, e algumas horas de diferença. As bactérias que crescem aqui nessa placa de Petri podem ser completamente diferentes da que vão crescer aqui na outra mão em questão de poucas horas. Porque o tempo geracional delas é muito mais rápido. Mais um, por favor. Bom, então a gente entendeu o que é teoria, o que quer dizer evolução, né? Mas, professor, eu sempre ouço falar que evolução é só uma teoria. Teoria não é algo só no campo das ideias? Não tem que ser um fato? Bom, a evolução é um fato. A forma como a gente explica o processo evolutivo, aí sim, aí depende de teorias. Por quê? Porque a gente tem que conceituar, né, gente? A gente tem que fundamentar as ideias. Só que, para eu fundamentar essas ideias, eu vou precisando de explicações. A gente tem todas as explicações da vida? Ainda não. Então, as tentativas de explicações é que a gente chama de teoria. Por quê? Porque para comprovar se uma explicação é boa o suficiente, eu preciso de tempo para observar as coisas acontecerem assim como está sendo explicado. Eu preciso de
de evidências, né? Então, não basta eu ficar lá só parado olhando a coisa acontecer. Eu preciso da evidência, eu preciso do fato concreto ali para registrar. Então, há essa diferença. Quando eu estou falando de evolução, eu estou falando de um fato, da mudança que acontece. Mas quando eu falo de teorias evolucionistas, eu estou falando das possíveis explicações. Então, exemplos aqui para não ficar dúvida de que a vida se transforma, né? A evolução acontece, não é só uma teoria. É a resistência bacteriana. Vocês devem estar vendo essa aqui no canto inferior direito da tela. Nós temos uma célula bacteriana e em azul, destacado em azul, nós temos os principais mecanismos de defesa contra agentes patógenos, né? Seja aí um vírus, por exemplo, ou um antibiótico que vai atacar ela. Então, ela tem proteções aí na sua membrana, ela tem mecanismos de enzima. Só que o que acontece? Com o tempo, você tem esses antibióticos atuando, ele pode atuar aí na membrana, mas aí com o tempo, com as gerações, acontecem modificações no material genético da bactéria que deixa a membrana dela mais resistente a esse antibiótico. Então, você vai tendo seleções de características com o tempo que podem ou não gerar uma adaptação. E no caso das bactérias aqui, da resistência microbiana, a gente consegue acompanhar isso relativamente rápido. Em estudos de laboratório mesmo, a gente já vê tanto essa diferenciação genética quanto a diferenciação no comportamento, né? Antes o antibiótico fazia efeito, agora ele não faz mais. Um outro exemplo, adiante, por favor, e aí a gente sai desse mundo microscópico, desse mundo de gerações muito rápidas e cai aqui no ser humano. Então, mais um exemplo de como o processo evolutivo está acontecendo e a gente pode acompanhar, né? Mesmo que na nossa geração. É o caso que acontece com os Bajaus. Os Bajaus é um povo nômade dos arquipélagos lá do sul, sudeste asiático, ali da Indonésia, se não me falha a memória. E eles vão indo de uma ilha para outra, pescando e tudo mais, e eles vivem praticamente o dia todo no mar, na água, né? E isso, eles são conhecidos já há mais de 1000 anos, já se tem registro documentado da existência desses nômades. E ao ouvir falar desse pessoal, uma pesquisadora ficou intrigada, né? Bom, eles passam o tempo todo na água, será que eles têm alguma adaptação para esse mergulho, né? Eles pescam mergulhando, será que eles têm uma adaptação? E ela foi lá investigar, então ela comparou aí características do Bajaus com um povo próximo deles, os saluaneses, que moram, não são nômades, né? Eles são estabelecidos ali na Indonésia, nos arquipélagos, e não têm esses hábitos de estar o tempo todo mergulhando para pescar. O que foi observado? A gente vê nesse gráfico aqui na direita, né? Aqui no eixo Y, a gente tem o volume do baço, o volume do baço, que foi a característica aferida, né? E aqui no eixo X a gente tem a diferenciação, né? Nos saluenses, o volume desse baço se concentrava aqui em torno de 100 centímetros cúbicos, enquanto já nos Bajaus você tinha aí um aumento de quase 50% desse volume do baço, né? desses nômades da água aí. E essa alteração na forma do baço, no volume do baço, ela foi vista também em genes relacionados à formação do baço durante o processo de desenvolvimento do embrião, né? Então, a gente tem alterações no DNA, como eu falei, é lá que acontecem as mudanças, e alterações já expressivas, que já são visíveis, como é o caso aqui do volume do órgão aí, né, do baço. Mais uma, por favor. Bom, então, embora algumas evidências aí do processo sejam claras e rastreáveis, muitas outras não são. Na verdade, a grande maioria não é tão fácil da gente rastrear assim, né? Então, por isso que a gente já não fala, não, teorias da evolução já são leis, né? A gente já tem evidência suficiente para levar isso a um cargo de lei.
Até porque não é bem assim que funciona, né, todo esse processo, mas assim, uma maneira de dizer que é mais certo do que essa visão nevoada que a gente tem no dia a dia sobre teorias, né? Bom, o que está faltando para todos esses outros casos que a gente não consegue acompanhar? São explicações. E essas explicações a gente chama das teorias de evolução, né? Mais um slide, por favor. Então, as teorias da evolução, elas já rendem uma aula só delas. Então, eu trouxe aqui só uma recapitulação das principais, porque esse não é o foco dessa aula, né? Focar nas teorias. Mas eu trouxe as principais aí que a gente teve ao longo do desenvolvimento do estudo evolucionista, que é a lei de uso e desuso de Lamarck, isso aí já no século XVIII, que é aquele exemplo clássico lá, né, da girafa precisar se alimentar num galho mais alto, ela começa a forçar o pescoço, até que ao longo do tempo esse pescoço está adaptado, né? Aí a gente tem a teoria de evolução por seleção natural, né, que foi concebida por Darwin e o Wallace de maneira diferente. Eu trouxe aí, ó, essa foto de cima é de Wallace. O Wallace, ele não costuma ser tão lembrado quanto o Darwin, né? Mas eles trocaram correspondência e muito do que Darwin estava na dúvida sobre o que escrever, ele foi lá, não, é isso mesmo, tem outra pessoa aqui me falando isso. Então, Darwin é mais conhecido porque a gente fala em seleção natural e Darwin, porque ele foi o primeiro a publicar o livro, né, o compilado. Mas Wallace é tão importante quanto Darwin nessa teoria. E hoje em dia a gente já reúne informações aí da teoria por seleção natural de Darwin e Wallace com as informações sobre genética que a gente tem, né, sobre o comportamento do material genético. E aí, essa teoria mais moderna a gente chama de teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, ou síntese moderna evolutiva. Eu não vou trazer mais detalhes porque realmente isso rende uma aula inteira só, então vou deixar esses nomes aí para vocês darem uma pesquisada e se inteirar. Aqui a foto de baixo é o Mayr, que é um grande biólogo, um grande representante da biologia moderna e é um dos que conceberam aí a teoria sintética da evolução, né? Mais um, por favor. Bom, e falei que a gente precisa de evidências, né, para acompanhar esse processo evolutivo. Então, vamos ver essas evidências aí, né? Mais um. Bom, a gente tem os fósseis. Os fósseis, eles é o registro da vida passada, né? Então, pode ser desde a preservação de parte do corpo. E onde se preserva isso, professor? Se preserva nas rochas sedimentares, que são as rochas que são formadas ao longo do tempo a partir da decantação de sedimento, né? Então, você tem lá um lago, o sedimento que está suspenso nesse lago, se o lago fica parado, ele vai caindo, 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 com muito tempo, pressão e quantidade de material, isso vai se tornando uma rocha, né? Dados os devidos processos. E se um organismo fica preso ali no meio desse sedimento que vai caindo e é enterrado, eventualmente, no processo de formação dessa rocha, ele é preservado. Então, isso são os fósseis. Então, a gente pode ter, como eu estava falando, desde partes do corpo desses organismos sendo preservadas até o registro das atividades dele, né? Então, um cocô, uma pegada, um ninho, tudo isso pode ficar registrado, né? Mais um adiante, aqui eu trouxe exemplos, então, de fósseis, né? Lá mais para a esquerda, nós temos ali, ó, um cocô de dinossauro, uma impressão de uma folha que ficou registrada. Ao centro, um material que eu trabalhei, que é um osso de um crocodilo que existiu aqui no Brasil há algum tempo. Esse dinossauro aqui no canto inferior direito, parecendo que está dormindo aí. Olha o grau de preservação desse organismo. E vários outros exemplos que a gente pode encontrar. Então, seria o registro físico do que foi a vida no passado, né? Essa é uma evidência que a gente tem de que os organismos estão mudando. Mais um. Bom, a gente tem as homologias e analogias também, né? Que são o quê? São as formas que a gente observa que, ao longo do processo de transformação da vida,
esses organismos diferentes entre si, eles resolveram os mesmos problemas de maneira semelhante, e aí a gente tem a analogia, né? Então, a gente tem uma resposta semelhante, mas vindo de uma origem diferente a um determinado problema, e logo mais vocês vão entender o que eu quero dizer com isso no próximo slide, mas basicamente, são estruturas que se parecem, como asas, por exemplo, asa de morcego, asa de ave, asa de inseto, mas que têm uma origem distinta, né? E as homologias, que pega essa ideia, só que a resposta é diferente, mas a origem é a mesma. Então, eu trouxe aqui, ó, os mesmos ossos no braço do humano, do cão, da ave e da baleia estão representados pelas mesmas cores. Mas olha a diferença na forma desses ossos, né? Então, a mão de uma baleia, ela foi modificada numa forma de remo, digamos assim. O braço da ave perdeu os dedos, a maioria dos dedos, para se transformar numa asa, né? E por aí vai. Mais um, por favor. Aqui nas analogias, a gente vê, a gente não consegue acompanhar essa modificação anatômica, né? Você não vê um órgão de mesma origem se transformando, mas você vê órgãos semelhantes de uma origem parecida. Então, o caso aqui das asas, ó. Embora tenhamos os mesmos ossos, a forma como essa asa se forma, ela é diferente, seja aí no pterossauro, onde ela está acoplada principalmente ao dedo anelar, né? Então, seria um voo batido principalmente com os dedinhos anelares aí. Olha o tanto que esse dedo é alongado. Nas aves, a gente teria os dedos da mão aí, não só o anelar, né? Mais envolvidos a esse bater de asas, ou o antebraço, né? No caso das aves, desculpa. E nos morcegos você tem principalmente os dedos da mão envolvidos nesse bater de asa. E no caso aqui do ser humano a gente nem tem asa, né? Então nem tem por que fazer essa analogia aí do bater de asa. Mas em compensação são os mesmos ossos. Logo eu tenho uma homologia. Eu tenho os mesmos ossos de forma diferente numa estrutura. Próximo. A gente tem evidências moleculares também, né? Falei de evidências a níveis macro, né, que a gente vê com os olhos, mas no nível microscópico a gente também encontra essas alterações, né, mudanças químicas. Então, o material genético, ele é o mesmo para todos os organismos vivos, até as formas mais primitivas. A gente encontra a mesma sequência de moléculas formando esse material genético. Todos esses organismos vivos também possuem células, né? Tem aí, então, uma unidade básica que constitui o corpo deles. Em alguns casos, por exemplo, nos animais vertebrados, principalmente, a gente consegue ver um sistema imunológico desenvolvido de maneira muito semelhante. E por aí vai. Tem outras evidências moleculares. Mais uma, por favor. Temos órgãos vestigiais também, então são etapas intermediárias, digamos assim, do processo de transformação, né? Então, no nosso corpo temos vários músculos, ó. Façam aí vocês em casa. Pega o seu polegar e bota ele para coincidir aí com o seu anelar. Se subir aqui um tendão, é porque você possui um órgão vestigial no seu corpo. Boa parte da população humana já não tem mais esse tendão. Isso vai se perdendo ao longo das gerações, né? São traços genéticos que vão se perdendo. E como isso acontece, né? Mais um, por favor. Mais um. E como que esse processo vai acontecendo? Como que a gente vai modificando? Para explicar isso, a gente tem os mecanismos, né? Então, vamos vê-los. Mais um. Aqui é só para reforçar, né, que, embora essas mudanças aconteçam, embora muitas vezes elas representem adaptações, você tem lá um organismo adaptado para o seu meio, isso não necessariamente, a evolução não necessariamente é melhoria, gente. Porque a gente está vendo o que está vivo. O que está vivo, de certa forma, está adaptado para o meio que ele vive. Então, o que não deu certo nesse processo evolutivo acaba se extinguindo ao longo do tempo. É o que a gente vê no
no registro fóssil. Bom, então a gente tem que pensar, para falar dos mecanismos, a gente quer saber como que está mudando, né? Então a gente tem que pensar primeiro num cenário onde não há mudança. Então o pessoal da genética imaginou isso e chamou de o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Esse equilíbrio seria aí um dos fundamentos da genética, né? Um dos fundamentos para a gente entender como as alterações no material genético estão acontecendo. Então, o que que a gente precisa para atender esse equilíbrio, né? Não haver mutação, o acasalamento aí dos organismos da população, ele não pode ser aleatório, não há um fluxo gênico nessa população, ou seja, não tem ninguém chegando nem saindo dessa população, e ela é infinitamente grande, então eu não preciso me preocupar de acontecer, de não haver o cruzamento, né? Ela tem tamanho suficiente para isso acontecer. E não há seleção do meio, não importa o meio que elas estão ali. Essas mudanças, na verdade, não está tendo mudança, né? Então o meio não importa também, não há o processo de seleção natural. Isso é possível? É real? Em alguns casos, sim. Mas a gente observa que na maioria dos outros casos, não. Então, mais um slide, por favor. E quando a gente bota isso em contraposição com o que a gente entende de evolução, né? A gente começa a ver aí que é justamente o oposto, né? O processo evolutivo, ele vai justamente ao contrário do que diz o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Então, por exemplo, num ambiente onde não há, num sistema onde não há mutação, a gente observa que em condições reais, naturais, está tendo mutação. E por aí vai. Vamos falar de cada um desses mecanismos aí envolvidos. Por favor. Então, a mutação é a fonte de toda mudança, gente. A gente pode falar de outros mecanismos, mas tem que pensar que a mutação seria aí o mecanismo primordial. Porque o que é a mutação? A gente tem lá a informação codificada no material genético, né, na sequência de nucleotídeos lá, de letras e tudo mais. Uma simples mudança numa letra dessas, numa sequência de letras desse código, já é uma mudança, já é um processo de mutação. Essa mutação, ela pode gerar diferenças aí na população, né? E é o que a gente vê nessa imagem. Então, você tinha lá uma população que todo mundo era igual, porque não tinha mutação. Só que aí, na hora da produção das células reprodutivas, nesse processo, pode aparecer uma mutaçãozinha aleatória e, ao longo do tempo, essa mutação aleatória pode gerar uma transformação perceptível aí na nova geração. Isso, quando eu falo perceptível, é pensando sempre em forma no que a gente vê. Só que lá no material genético, isso já acontece. A gente tem aí uma nova frequência aí de alelos, né, de material genético. Mais um, por favor. Bom, os acasalamentos não aleatórios, esse é o que a gente mais percebe aí no dia a dia, né? Não acontece. Os parceiros são selecionados na grande maioria dos casos, principalmente aqui no caso dos animais, né? E outros. Você está selecionando o seu gene, por quê? Porque você quer que esse gene seja perpetuado. Você quer que a sua linhagem seja mantida ao longo do tempo. Então, há a seleção de casais aí e isso aumenta a variedade, né? Aumento de variedade pode gerar aí diversificação. Mais um, por favor. Um exemplo desses acasalamentos não aleatórios é o que a gente faz para selecionar aí as variedades de cultivares que a gente consome, né? Então, a mostarda selvagem foi selecionada de várias formas para ter diferentes cultivares aí que a gente consome. Então, a couve-flor, o brócolis, o repolho, foi tudo fazendo acasalamentos que mantivessem uma característica. Então, por exemplo, para a gente ter o brócolis, o pessoal suprimiu o desenvolvimento de flor e acasalou. Então, aquelas plantas que estavam crescendo com flores suprimidas, eles botaram para cruzar entre si e aí foi gerando a linhagem semelhante ao brócolis. Assim como outras características, através de acasalamentos selecionados, né? Seleção artificial aí no caso. Mais um.
A gente tem o fluxo gênico, trazendo, então, eu estava lá dando aquele exemplo dos pombos, né, que são todos parecidos porque ainda há um fluxo aí mesmo da Europa aqui para a América do Sul. Esse fluxo gênico é o que leva características genéticas de uma população para outra. E tem barreiras nisso, né? Nem todo mundo que sai de um lugar consegue chegar. Então, está representado aí esse morrinho que a gente tem no fluxo, né, na migração. Mais um, por favor. Um exemplo disso que a gente tem é a grande diversidade do povo brasileiro, né? Vários momentos de migração de outros países para cá, os povos originários também, tem essa miscigenação, tem aí o Brasil teve um grande aporte aí de fluxo gênico, né? Mais um, por favor. A deriva genética, ela já você imagina o seguinte, são aquelas mudanças que acontecem ao acaso. Então, você tem lá, a gente seleciona os cruzamentos, então, os acasalamentos. Então, alguns não estão acasalando. Se eles não estão acasalando, eles não estão deixando o material genético dele para as próximas linhagens. Se eu dou muito tempo, eventualmente esse pessoal morre. E se eles não deixaram o material genético deles para a próxima linhagem, esse material genético é perdido. E o mesmo acontece se eu cruzo muito eles, né? Eu começo a ter o que a gente vê aqui, ó, mais um, por favor, que é o que aconteceu ao longo aí dos eventos de extinção, né? A gente teve aí a mortandade de vários animais, por exemplo, pegar nesse ponto aqui. Aqui a gente tem a idade, né? O tempo, né, vindo lá do passado até o presente. Em algum momento da história da Terra, a gente teve eventos onde houve uma grande mortandade de animais ou organismos. Morrendo esse tanto, fica apenas um grupo, como eu posso dizer, uma população de genes limitada. E essa população de genes limitada que vai dar origem às novas linhagens, né? Então, a gente teve um evento de deriva gênica que reduziu. E depois disso, a gente vai ter um evento de deriva gênica que vai diversificar essa população. Mais um, por favor. Por fim, né, o último mecanismo que a gente trouxe, que é o da seleção natural. Talvez aí o mais conhecido por vocês, que nos fala que quando um alelo se estabiliza as condições do meio, né, por exemplo, você está tendo ali um ambiente, igual eu trouxe na imagem, né? Você tem um ambiente de rochas escuras e você tem besouro cinza claro. Esse besouro cinza claro, ele se destaca ali naquela paisagem, né? naquele ambiente escuro. Então, ele pode ser predado com mais facilidade e não vai deixar os seus genes adiante. Já os que são escuros vão deixar seus genes adiantes. E um desses genes é o que garante essa coloração mais adaptada para eles, né? Então, quando essa população se estabiliza, provavelmente esse gene das cores mais escuras está se estabilizando por seleção natural. Bom, mais um. Opa. E aqui eu trouxe um vídeo, acho que pode até pular esse vídeo, porque o nosso tempo já está no final, mas mostrando, vocês podem achar esse vídeo fácil, na internet, que é mostrando esse processo de seleção natural acontecendo com as bactérias, né? Frente a um obstáculo ambiental, que é a presença de antibiótico. Então, se você joga aí experimento, Harvard, bactérias e antibiótico, evolução, essas palavras-chave aí, com certeza vocês vão chegar nesse vídeo, mostrando aí que algumas linhagens de bactérias ficam ao longo do caminho. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado de novo pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui novamente. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail, entrar em contato. Essa aula logo mais vai estar lá no YouTube do Escola em Casa DF. As outras informações vocês podem conferir também no Twitter, né? Seja pelo @Escola em Casa DF ou pelo @TV Justiça. E próxima segunda e quarta, de novo aqui o Quarentena Enem na TV Justiça. Muito obrigado.